Pessoal, como é que eu faço para conquistar a hipertrofia muscular da forma mais rápida possível? Bom, primeiro você tem que correr para clicar no gostei e se inscrever no canal. Pelo amor de Deus, é só um que o youtuber pede. Galera, primeiro a gente tem que alinhar expectativa e realidade. Isso é uma certa dificuldade até, porque às vezes um aluno meu fala assim: pô, Leandrão, será que em 3 meses eu vou evoluir bem? Cara, isso é muito abstrato. Eu falo, vai. Por que vai? Se fizer o que eu estou falando, né? Eu acho que eu não estou sendo arrogante. Eu já mostrei um pouco do que eu sei. Tem quase 400 fotos de evolução, ou tem mais, sei lá, no meu álbum de evoluções lá do meu site. Então, poxa, se fizer o que eu estou falando, vai ter bom resultado. Só que, o que é o bom resultado na cabeça da pessoa? Acho que esse que é o ponto. A gente tem que alinhar, pessoal. Quando a gente fala de hipertrofia o mais rápido possível, a gente não está falando de virar o Dexter Jackson, fotinho dele aqui, sabe, em 3 meses. Isso não tem como, nem com esteroide, mas nem se você falar assim, valendo a vida, não vai chegar. Nem 1 ano, talvez nem 5. E com uma boa genética. Se tiver uma má genética, não vai chegar nunca. Pô, Leandrão, tá me desanimando. É que eu tenho que começar batendo o contrário, porque a força que vem contra mim é: eu vou virar 3 meses assim, eu vou ficar assado. Você sabe disso. Aparece aí link patrocinado toda hora de Facebook, YouTube te oferecendo uma idiotice que você sabe que é uma babaquice. E tanto é uma babaquice que o cara tem que impulsionar. Porque se ele falar, ninguém, né? Então você sabe que é uma babaquice. Mas isso está direto aí. Shape de antes e depois, em 3 meses, e que você sabe que foi em 1 ano tomando esteroide, e o cara bota ali em 3 para te vender alguma coisa. Então eu tenho que vir ao contrário. Fala assim, você não vai chegar. Para você virar um Dexter Jackson da vida, você tem que ter genética. Você tem que tomar esteroide pra caramba. Você não vai chegar se você tomar esteroide pra caramba e não tiver genética. Nem que você queira. Então eu tenho que bater contra para igualar um pouco. Tá, hipertrofia de forma mais rápida possível. Primeiro de tudo, treinamento. Ninguém chega no lugar sem treinar. Então, não é que um é mais importante do que o outro, mas o treinamento é a porta de entrada, não é? Você pode fazer tudo certo, se não treinar não vai. No treinamento, o que eu vejo muito de erros? Excesso de volume. Então, pessoas fazendo 20, 25, 30 séries para cada grupo muscular, não precisa disso, tá? Mais ou menos falando, de 15 a 20 séries para cada grupo muscular, tá ótimo. Não precisa mais do que. Se precisar, é porque a intensidade do seu treino é ruim. Leandrão, como é que é a intensidade do treino? Ir até a falha. Então, intensidade que eu digo não é de forma acadêmica, porque fica um negócio chato, né? Intensidade no meio acadêmico é carga, e a intensidade que eu estou falando aqui é de uma maneira mais conversada, sabe? Eu e você, num botequinho, tomando uma dosinha de whey. Então, leva até a falha. Tá? Treina até a falha. Faz mais ou menos 15 a 20 séries. Se você treina 2 vezes por semana cada grupo muscular, faz entre 12 a 15, tá ótimo. Se você treina 1 vez por semana, de 15 a 20, beleza. Uma técnica avançada para cada grupo muscular, GVT, FST, Drop Set, Rest Pause, tem todas aqui no canal. Põe uma por grupo. Leandrão, não está sendo muito genérico? Tô, mas se você não tiver nada, como é que você vai aprimorar? Porque, claro, vai estudar técnica avançada de treino. Você tem o treino? Não. Qual que é o poder de aplicação do que você está estudando se você não tem? Entende? É igual na faculdade. Primeiro ano a gente estuda isso para no segundo a gente problematizar o primeiro. Então você tem que ter alguma coisa. Então, uma técnica avançada para cada grupo muscular. Beleza. Vou treinar 4, 5 vezes por semana. Vou fazer aeróbico. Isso é muito importante. O pessoal acha que aeróbico atrapalha a hipertrofia. É o contrário. Qualquer indivíduo que está fazendo uma dieta com superávit calórico tem uma piora da sensibilidade à insulina. Insulina é o hormônio mais anabólico do corpo e se ela funcionar mal, você não vai ter os melhores resultados. Então o aeróbico melhora a sensibilidade à insulina e ele vai remar contra a piora dela que está acontecendo pelo carboidrato alto que tem que ter numa dieta bulk. Você não vai crescer sem carboidrato alto. Quer dizer, então você precisa do cardio. Treinamento, cardio. Próximo passo, questão da dieta.
Vamos calcular os grama-quilo corretamente, galera. O que eu vejo o pessoal errando muito? Leandrão, eu estou comendo certo. De manhã eu como fruta e queijo branco. Mas que quantidade? Ah, sei lá. Tá errado. Quando você come para mudar o seu corpo, você tem que ser mais criterioso. Eu sei, é desgastante, é chato. Mas você não quer fazer acontecer? Porque quem quer fazer acontecer vai pesar o alimento. Não é pro resto da vida. É por um tempo. Mas se você quer ver mudança, não é no olho. Ah, mas o fisiculturista faz no olho. Pô, mas ele tem 10 anos de bagagem. Você tem quanto? Ah, eu tenho 10 dias. Não vai funcionar. Então você tem que pesar. Você quer fazer acontecer? Você quer ver a mudança? Então vamos se empenhar. Vamos calcular grama-quilo de macro. Proteína, 2 grama-quilo. Carboidrato, para bulk, 4 grama-quilo. Para cut, 2 grama-quilo. Gordura, 1 grama-quilo. Para bulk ou cut. Ou seja, vai variar o carboidrato. Estou fazendo o bulk. Passou uma semana, 2 semanas, o peso não mudou, aumenta 50 gramas de carboidrato. 30 gramas, aumenta alguma coisa. Leandrão, estou fazendo o cut. Passou 1, 2 semanas, não perdeu peso? Não. Abaixa o carboidrato. Tira lá 25 gramas, 20 gramas, 15 gramas, não sei. Depende de cada pessoa, mas tira um pouco do carboidrato. Proteína e gordura eu mantenho fixo? A princípio sim. Ah, mas aí eu perdi peso, eu reajusto? Não precisa, tá? É muito pouco. Ah, perdi 5 quilos. Vai mudar 10 gramas de proteína, você está ingerindo 180. Então 170, 180, isso na prática não é relevante, o corpo não é tão matemático assim. Ok, suplementação dentro desses macros e fora isso, eu estou dando o manual aqui mastigado, tá? Não tem assim, olha, vai lá ler. Não, mastigado. Creatina, multivitamínico. Fim. Se não consumir peixe, ômega 3. Próximo passo. Cafeína nós não podemos esquecer que ela é muito boa no cut para reduzir o apetite, aumentar a disposição e melhorar um pouco a queima de gordura. E no bulk para dias de cansaço. Vamos para o sono? Leandrão, sono como é que funciona? Filho, você tem que dormir bem para ter disposição. Não é, eu vejo muita gente no seguinte, ó, eu estou fazendo tudo certo, dieta, treino, só como eu durmo pouco não vai. Mas se sente cansado para treinar? Não, show de bola, treino bem pra caramba. Então não está atrapalhando. Tá? O sono não atrapalha assim, sem dar sintoma. Ele vai dar sintoma. Então se você tem boa disposição, mas aí eu não estou evoluindo, Leandrão, errou na dieta e no treino. Não está errado o sono. Então o sono você vai lá, dormir 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, sei lá. Você se sente cansado durante o dia? Não. Então fica tranquilo. Mas eu posso mandar alguma coisa para o sono? Então, esse que é o ponto. Quando você vai falar de sono, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado para não nos prostituir em tomar coisa. Melatonina, 5-HTP, GABA, passiflora, mulungu, valeriana, melissa, ashwagandha. Então quer dizer, tem uma cacetada de coisa. Você vai se entupir de coisa? Primeiro de tudo, como é que está o ambiente que você dorme? Tem que estar escuro. Tem que dar um jeito. Ah, mas a minha janela... Dá um jeito. Pô, mas aí, Leandrão, vou ter que comprar uma cortina só numa... Você quer fazer acontecer ou não? Eu volto a falar. Então, tem que estar escuro. Tem que ter uma temperatura boa. Não pode ter barulho. Leandro, tem barulho. Tampão auricular. Pô, mas é ruim dormir com aquilo ali. Incomoda. Você acostuma. Mas você tem que ter um sono profundo. Se você tiver tudo isso e mesmo assim não está ficando legal... Poxa, cortou a cafeína perto da hora de dormir, sabe? Tipo aquele tipo de coisa. Não usei celular à noite, muito celular, com o brilho muito forte. Fiz tudo, não melhorou. Melatonina, passiflora, valeriana. Tem um vídeo aqui meu só sobre sono. Então se tiver qualquer dúvida, lembra de procurar ler no Twin mais tempo. Fechei o pilar do treino, fechei o pilar da dieta, fechei o pilar do sono. Mais do que isso, é o quê? Hormônio. Vai dizer, Leandrão, é esse aí que eu gosto. Não, se você não fechou isso aqui, ou se você acabou de fechar, não é um bom momento para você usar hormônio de forma extra. Você tem que ver se os seus hormônios estão bons. E existe uma tríplice hormonal que é fundamental. Se tiver um aqui ferrado, atrapalha o seu resultado. Essa tríplice hormonal, que você vai verificar no exame de sangue, se você tiver algum problema em um desses 3 grupos, você vai remediar isso. Pode ser com treinamento, com dieta, com suplemento, com medicação, com reposição, não sei. Então você precisa verificar isso. Hipertrofia mais rápida eu vou recapitular.
A dieta a gente conversou, o treino a gente conversou, o sono a gente conversou, só que se tiver um ambiente ruim para isso, que é o ambiente hormonal, você não vai evoluir. Agora, isso é uma coisa mais aprofundada do que parece. Então, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que são os exames mais importantes que vocês têm que fazer. Tá? Qualquer marombeiro que se preze vai fazer esse exame, no mínimo, uma vez por ano. Tá? Esses, pode ter mais anexados, claro, mas esses tem que saber, porque esses implicam em performance. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui.